você está vendo o sol ou a lua, seja muito bem-vindo, empreendedores, ao MegaCast da Megamate. Esse canal foi criado pensando em levar a você conteúdos de qualidade, relevantes para o seu negócio, e num formato inovador. Assim como os programas de rádio, o podcast é extremamente versátil e foi criado para que você possa se informar no momento em que você tiver um tempinho para agregar conhecimento no seu dia a dia, seja o caminho do trabalho ou na academia. Hoje, no nosso MegaCast, teremos uma pessoa que é de extrema importância para a Megamate e que é conhecida por todos os franqueados, que é o Emerson Ximenes, nosso diretor de operações, que vai dividir hoje com vocês um pouquinho sobre a vivência dele no negócio Megamate e contar algumas particularidades que tornaram ele esse executivo de sucesso da nossa rede. Emerson, prazer ter você hoje aqui para a gente poder bater esse papo e conversar um pouco, mostrando para os franqueados toda essa tua história na Megamate. Eu que agradeço, Júlio, essa oportunidade de poder dividir aí com todos um pouquinho da minha trajetória, da minha experiência na Megamate. Eu acho que vai ser muito bom e parabéns também pela iniciativa aí desse programa, né? Que eu acho que a comunicação é tudo dentro da rede e esse programa ele vai estreitar a nossa comunicação e vai até fazer assim, ter laços de proximidade com todos os franqueados. Parabéns aí pela iniciativa e obrigado pelo convite. Você, antes de ingressar na Megamate, teve uma veia empreendedora, que poucos sabem disso, né? Como é que foi empreender numa época em que não se falava de tecnologia, o acesso à informação era precário, não existia uma dinâmica de estudos de negócios? Conta um pouquinho, cara, dessa sua veia empreendedora e como foi esse momento de superação. A minha história como empreendedor acho que começou de berço, né? Eu acho que eu segui numa trajetória com os meus pais, num negócio de família e, de fato, hoje, né, a gente pode comparar, mas na época a gente não tinha essa comparação, a falta de estruturação, de estrutura, de tecnologia fazia muita falta, né? A gente consegue ver isso hoje. Você imagina fazer um DRE ainda numa folha física, né? Hoje você tem planilhas digitais, você fazer um controle de inventário. Eu trabalhava num ramo totalmente diferente, que era com tecido, então a gente tinha que medir literalmente, né, as peças de tecido na época e você fazia aquilo manualmente, não tinha uma forma de controle. Então assim, foi uma época que marcou, ao mesmo tempo me deixou com base, né, para a chegada da tecnologia, que você, por falta dela, você cria, né, alguns mecanismos que com a vinda dela você se adapta melhor. Pelo menos foi assim pra mim. É engraçado que a gente tá entrando agora, tô falando de tecnologia, na era agora do pagamento digital, né? Que a gente fez a parceria com a LinksPay. Você agora resgatou na minha memória que antigamente passava esse cartão numa maquinazinha que tu botava o cartão no papel e a pessoa assinava. Olha só quanta evolução, né? Como mudou. É verdade, você agora me fez voltar lá nos primórdios da tecnologia. E você falando de controle de cartão, você imagina o quanto que um varejista, um comerciante tinha que se dedicar para ter esses controles físicos. E hoje nós temos sistemas que nos proporcionam uma organização e uma produtividade melhor do que no passado, né? E você falou do seu pai, que foi uma figura que te apresentou esse lado do empreendedorismo. Quais são as lições que você guarda até hoje disso? Eu acho que de tudo que eu aprendi, né, com o meu saudoso pai, eu acho que o que mais firmou em minha mente foi esse lado empreendedor. O meu pai tinha isso aflorado, ele com 30 e poucos anos, ele já era dono de um próprio negócio, ele abriu uma ótica, enfim. Ele sempre buscou oportunidades de nichos diferentes. Então, meu pai teve ótica, eu lembro que ele já teve aviário, e o último, né, foi a questão dos tecidos. Então, assim, ele sempre teve movimentando esse lado empreendedor dele, buscando oportunidades, vendo tendências. Então eu acho que eu segui um pouco isso do meu pai. Eu sou um pouco assim, eu sou meio inquieto,
eu observo muito o mercado, eu estou bem antenado com tudo que está acontecendo. Então isso me marcou, eu acho que é o que eu trago até hoje. Legal, essa visão de negócios, então, é algo que o teu pai sempre buscou aflorar em você, e você acredita que até hoje elas são aplicáveis, né? A gente fala muito de que temos que pensar em novas metodologias, em inovar, em trazer tecnologia, mas você acredita que essa cultura de comerciante, essa cultura de fazer o básico ainda dá certo nos negócios? Cara, eu acho que hoje, eu acho que é você que fala muito isso, né? O comerciante hoje, ele perdeu um pouco isso do básico, né? De voltar pro básico. E eu tenho isso muito aflorado comigo. Eu acho que nós temos sim que ter o básico do atendimento, da abordagem ao cliente e sempre buscar a inovação. Que eu acho que isso é muito presente aqui na Megamart. Eu acho que a Megamart, ela tá em constante movimento, ela não para. Eu costumo falar que a cada 20 minutos aqui dentro tudo pode mudar, e é uma verdade. Você traz muita inovação, a gente está sempre buscando novidades no mercado, e isso eu acho que faz a diferença. E eu, lá do início, né, eu tenho muito esse movimento do tino comercial, da visão de mercado, e eu acho que a gente eu aplico, e a Megamart, ela movimenta muito isso atualmente. Um fato que eu gosto muito de compartilhar em palestras e também em treinamentos, né, com o nosso time e com franqueados, é o fato da gente, lá no dia 17 de janeiro de 1999, na loja da Miguel Couto, termos começado a nossa primeira briga, né? A gente brigava para se esconder atrás de uma estufa de pão de queijo, porque foi o mesmo dia que nós começamos a trabalhar na Megamart, por coincidência. Eu na parte da manhã e você na parte da tarde. E essa época, essa operação era própria. Como é que foi dar o primeiro passo numa empresa que tinha apenas 5 anos de existência, você começando como um profissional, num dos primeiros cargos do organograma de uma loja própria? É legal, foi legal esse início, né? Porque quando você fala dessa vitrine, eu lembro muito bem dessa vitrine, que era a vitrine de pão de queijo, e ela era meio que um porto seguro, né? Porque a loja tinha tanto movimento e a gente, no início, não conseguia fazer um bom atendimento, tu ficava meio que ali só pegando pão de queijo e se escondia do movimento. E foi ali que eu te encontrei, né? Nós nos encontramos e começamos aí uma trajetória de amizade. Quando eu vim pro Rio, né, que eu não morava aqui, na verdade era a Supermat, que hoje é a Megamart, era apenas uma passagem, né? Eu vinha de um outro ramo, eu não tinha experiência com alimentação, eu não tinha nenhuma perspectiva de continuar na Mega. Eu vinha para me estabelecer e depois buscar algo que eu gostasse. E acabou que eu fui me identificando, né, com a empresa, com o ramo de alimentação. Eu acho que hoje eu não me vejo fora da alimentação, e ter uma empresa recente, com 5 anos, né, para mim foi ótimo, porque eu via muitas oportunidades de melhoria, oportunidades de crescimento, e acabou que aconteceu, né? Tanto é que hoje eu tô aí há 20 anos na Megamart e comecei lá em 1999, como você falou. Então eu vi como oportunidade e não vim para ficar. E aqui estou. Eu falei que foi a nossa primeira briga, mas na verdade nós temos muito mais confraternização do que discussões, né? Foi uma forma de brincar desse nosso esconderijo que a gente tinha, exatamente como você colocou. Muito movimento, muito estudante, e a gente ficava afoito com tanta gente com o ticket na mão. E naquela época, mesmo você entendendo que tinham oportunidades de melhoria e também de crescimento, qual era a sua visão de futuro naquele momento? Depois que eu comecei a gostar do negócio, né, eu comecei a me identificar com o negócio Megamart, como eu entrei como balconista, né, o meu objetivo na época era virar gerente, né, era passar por todas aquelas etapas que nós tínhamos lá atrás, que era balconista, suqueiro, forneiro, subgerente e gerente. Então o que eu almejava era ter a função de gerente, gerir uma loja. Eu queria controlar uma loja e botar ela em condições de ser rentável, lucrativa. Era o meu objetivo naquela época. Eu não imaginava
que aquilo era só o início, né, de uma trajetória. Mas naquele momento meu objetivo era gerir uma loja, ser gerente. É o que eu gosto até hoje de fazer, né? Estar envolvido em números, em fluxos, processos e controles. Ô Emerson, mas o que fez você acreditar que poderia seguir essa carreira na Megamart? Júlio, eu acho que foi se identificar com o negócio. Sem falar da parte do acolhimento, né? Que eu trabalhei diretamente com o Julião, com a dona Fátima. Foi gostar do negócio. Então, o que me fez acreditar e estar até hoje aqui é pela transparência, pelo produto, é um conjunto de fatores. E aí isso foi me envolvendo. E hoje eu não me vejo, cara, fora do ramo de alimentação, como eu te falei. Eu gosto do que faço e acredito muito na nossa marca. Bacana, é interessante você falar que iniciou na Megamart como uma passagem, mas acabou sendo envolvido por essa conjuntura de fatores e esse envolvimento já dura mais de 2 décadas. Com o tempo, as coisas foram se transformando, né? E na época em que você assumiu a supervisão de lojas próprias, foi lançado um novo desafio, que você já tinha sido subgerente, gerente, e aí uma promoção de supervisão, de organização de uma equipe maior. Qual a diferença que você traz para a gente na gestão de loja, de ponto de venda? Está mais fácil obter esse sucesso ou ele está mais difícil, está mais distante? Eu digo assim, hoje, com um conjunto de ferramentas e estruturas que nós temos, deveria de ser mais fácil. Mas eu acredito que há ainda uma certa dificuldade, e é o que eu encontrava lá atrás, quando era supervisor, é justamente de termos a padronização de produtos, padronização com relação a controles. Eu tinha muita dificuldade nessa época com as gerências, né, com os gerentes. E hoje, quando a gente fala de rede, eu ainda sinto essa dificuldade, por incrível que pareça. A gente não ter hoje aí 20 ou 30% da rede com o DRE lançado no sistema, que é só imputar as informações, eu vejo que a gente ainda continua, em algum momento, tendo uma certa dificuldade, apesar de toda essa estruturação tecnológica e de suporte que nós temos. Mas que, por algum motivo, eu acho que é uma questão de tempo. Acho que a gente está no caminho de movimentar isso, de se organizar e do franqueado entender a importância que é os controles. Então, assim, resumindo, não vejo muita diferença. Eu acho que as dificuldades são quase que as mesmas. A única diferença que eu vejo é que, com toda a estrutura que nós temos, parece que as dificuldades continuam as mesmas. Então, podia ter um cenário diferente hoje. E é um contraponto quando a gente fala lá do teu início, dos controles que eram feitos em livros caixas, que era feito no papelzinho, o quanto que era difícil esse controle. E hoje, o sistema, a tecnologia, favorece. Então, poderia existir uma forma mais valiosa no olhar, né, do varejista em preenchimento de alguns controles que, sem dúvida, faz parte de uma melhoria no ponto de venda. Quando você tem uma organização de fluxo, organização de controles, a consequência é realmente você ter um aproveitamento, uma maior performance. São 20 anos de empresa e contar todas as histórias a gente ia ter que precisar de pelo menos uns 10 programas, Emerson. Eu queria que você dividisse, durante essa tua jornada, qual foi a maior transformação que você viveu durante esses anos e quais foram os desafios e os ganhos que hoje podem ser mensurados. Eu acho que a maior transformação na Megamart, né, desde o início, né, que eu tô desde o início, foi a estruturação interna, os departamentos, né, que a gente vem a cada ano que passa estruturando cada vez mais. Então, lá no iniciozinho, lá em 2007, 2008, nós tínhamos, 2 ou 3 departamentos e acabávamos tendo uma sobrecarga de funções e de ações. E isso foi um objetivo, acho que da Mega, né, de primeiro estruturar bem a franqueadora e pensar nisso para dar suporte ao franqueado e se preparar para o crescimento. E isso, para mim, foi a grande transformação. Eu acho que sem essa mudança, nós não teríamos alcançado a quantidade de unidades que nós estamos hoje, Júlio. Foi uma coisa que marcou muito para mim, essa reestruturação
e os departamentos. E aí, só para citar, eu escuto muitos franqueados comparam, né, com outras marcas, com outras franquias, e elogiam, falam, cara, a Megamart comparado com a franqueadora A, B ou C, ela tá anos-luz na frente. Eu acho que isso foi uma visão certa que nós tivemos lá atrás de estruturação e dar suporte ao franqueado. O simples fato de termos hoje um departamento de arquitetura dentro da Megamart faz uma diferença que a gente não consegue mensurar. Só quem não tem, quem tá de fora, que tá em uma outra rede, é que pode entender isso. A gente ganhou velocidade e melhorou muito os fluxos internos. Então, para mim, isso foi a grande mudança, a grande sacada. E bacana você tocar nessa visão. Em 2019, nós obtivemos, pelo segundo ano consecutivo, uma certificação nobre, que é a ISO 9001, que ela certifica realmente toda essa estruturação, toda essa organização, que são os ganhos tanto no desenvolvimento das ações como na ponta do nosso negócio. E só para complementar, nós fomos pioneiros, né, na certificação ISO 9001 dentro de uma rede de lanchonetes com uma franqueadora e, mais uma vez, reforça essa visão da Megamart de sempre buscar a estruturação e melhorar os fluxos internos. Você, como diretor de operações, está envolvido no desenvolvimento, desde a implantação de uma nova unidade até o cotidiano do franqueado. Quais são os caminhos que você adota para ter uma alta produtividade e gerar valor para os envolvidos? Eu acho que, assim, eu sou muito focado no que eu faço. Então, um dos caminhos que eu adoto é seguir os fluxos estabelecidos. Ter bem definido todos os fluxos internos contribui muito para que a gente consiga ter um objetivo alcançado da melhor forma possível. E uma outra coisa que faz muita diferença aqui dentro é esse apoio da equipe, né? A gente tem aí uma equipe que eu considero boa para muito boa, e essa interação com a equipe, esse apoio, essa competência que tem a nossa equipe faz muita diferença para que a gente consiga ter alta produtividade. O Emerson, a Megamart, como a gente acabou de falar, ela se transforma, e essa transformação ela é em busca da sua causa de existência, e a consequência dessa busca muitas vezes são dores e também conquistas, e elas ficam registradas. Poderia nos dizer alguma delas que você vivenciou? Como eu disse, eu acho que ficou marcado como dores foi essa falta de estruturação, né, que eu comentei anteriormente. Então esse início foi bem dolorido por conta disso. Nós tínhamos que ser multifaces, atuando em vários assuntos, e isso acabava gerando muito retrabalho e sobrecarga. Então isso é um ponto de dor. Agora, as conquistas foram muitas, né? Eu acho que para mim o que sinaliza a maior conquista foi dessa nossa curta trajetória como franqueadores, né? Nós começamos a franquear em 2007, 2006, e hoje a gente tem aí 140 lojas, caminhando para 150 lojas. Isso para mim é o que chancela a nossa trajetória de sucesso. Eu acho que é resultado de um trabalho bem feito e principalmente da aceitação do nosso cliente perante os nossos produtos e a nossa marca. Então, é isso que para mim é o resultado. E esse auto-reconhecimento, ele foi à tona e no topo quando fomos reconhecidos como a melhor franquia em todos os segmentos em 2017, que, como você bem colocou, um curto prazo, mas que toda essa arquitetura organizacional nos promoveu a esse reconhecimento. Sabemos que nunca é tarde para dar um primeiro passo, e alguns deles ainda serão dados, sem dúvidas, por todos nós. Mas tem um que você deu há pouco tempo que está ligado à sua formação. Qual é o novo conteúdo que o Emerson Ximenes está absorvendo? Eu concordo contigo que nunca é tarde para darmos nenhum passo, né, à frente. E eu, em algum momento da minha vida, eu deixei de dar alguns passos e estou resgatando eles agora. Por conta de prioridades e até da minha rotina de vida, eu deixei de concluir a minha formação. E eu me identifiquei muito, né, ao longo da minha trajetória, além da parte de arquitetura, que eu gosto muito e atuo, é a parte de logística. E agora eu estou finalizando uma faculdade focada em logística, então eu estou me especializando nessa
matéria que é bem complexa. Eu acho que a logística dentro de uma empresa é o coração dela. Eu vejo isso bem claro agora, né, envolvido nos estudos. É uma função estratégica dentro da empresa e primordial. Então, eu agora, esse ano, concluo a faculdade de logística e é mais um passo dado aí na minha carreira. Bacana, Emerson. Não tem como não registrar parabéns por esse passo de buscar, independente de momento, idade, angariar novos estudos, né? E a gente, chegando quase ao final, queria discutir um ponto com você que é uma atualidade que o nosso país e a nossa economia passa. A gente atravessa aí quase meia década de uma crise econômica e que aos poucos vem se calando, mas que precisa ainda de muito empenho para a gente poder realmente estancar essa dor. Qual foi a estratégia, na sua visão, que nossa empresa adotou para diminuir essa força negativa nos nossos negócios? Eu concordo que essa crise que a gente está atravessando, né? Graças a Deus, acho que a gente está chegando no final, ela foi bem cruel, né? Eu, às vezes, ando pelo centro da cidade, eu vejo quantas lojas fechadas e quantas operações encerraram as atividades. Então, eu sinto que a nossa rede sobreviveu, né? Com algumas perdas, claro, sobreviveu a essa crise. E, para mim, o que marcou durante todo esse momento de crise foi essa proximidade com a rede, essa proximidade que a Megamart tem, e muito assim, direcionada por você, de estarmos próximos ao PDV, próximo ao franqueado, dando o máximo de suporte ao franqueado dentro do cenário atual. E além disso, claro, algumas negociações que a gente vem fazendo e vem blindando a rede com relação ao impacto de custo. Nós buscamos alternativas como o açaí orgânico para nos diferenciar do mercado. Nós estamos fechando agora cada vez mais contratos mais agressivos em relação a custo e por períodos de 12 meses para que não haja nenhuma variação com relação a custo do produto e perda de margem de contribuição por parte do franqueado. Então, acho que esses ingredientes contribuíram para que a gente atravessasse essa crise com o menor impacto possível. E vejo sinais de melhora. A nossa feira desse ano já deu sinais de melhora na economia, que quando a gente começa a ter pessoas querendo empreender, abrir novas lojas, e a procura no nosso stand esse ano foi bem alta, já é sinal que a gente está começando a sair da crise e coisas boas virão aí pela frente. Ótimo. É importante, de novo, questões básicas não serem esquecidas. Sem dúvida, eu concordo com você que essa nossa atuação estratégica, montada, organizada, de nos aproximar com o negócio franqueado, ela contribuiu para a gente blindar essa turbulência que a gente busca sair o quanto antes, né? E, pessoal, nós estamos chegando ao fim desse papo que ficará para as próximas gerações. E antes da gente encerrar, eu queria ouvir do Emerson, qual a visão dele para a Megamart para os próximos 10 anos? Eu enxergo a nossa rede ainda como uma criança, um pré-adolescente, né? Apesar de estarmos no mercado desde 94, nós começamos a franquear em 2007. Estamos falando aí de 12 anos de atuação no mercado. Nós vemos redes aí com 50, 60 anos ou mais. Então, nós estamos ainda no início e eu vejo a Megamart com muitas unidades, é claro, com franqueados mais satisfeitos do que estamos hoje, porque a gente vai continuar com a nossa estruturação interna, que eu vejo esse movimento aqui, essa busca é incessante. Então trabalhar para quê? Continuarmos forte, com a marca reconhecida e quem sabe daqui a 10 anos com próximo a 1.000 unidades aí espalhadas pelo Brasil. Essa é minha visão aí para os próximos anos. Queria te agradecer aí tua disponibilidade, essa troca de vivência, de experiência, de conhecimento. Acredito que todos os nossos franqueados vão se identificar com essa tua história. Queria que você deixasse uma mensagem final para que a gente possa encerrar esse nosso episódio. Bom, eu queria agradecer aí a oportunidade de dividir um pouquinho da minha história aí com vocês. Foi muito bacana essa troca, me fez voltar aí a muitas passagens pela Megamart, boas e ruins, mas graças a Deus tivemos mais passagens boas do que ruins. Eu vou continuar me empenhando para manter a nossa rede saudável, como sempre, contando com a participação aí dos franqueados,
muitos são imprescindíveis aí para esse avanço. E é isso. Tamo junto, continuo por aqui e até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.